2013, questão número 50. Observe a figura abaixo. Na figura, um triângulo equilátero está inscrito em um círculo e um hexágono regular está circunscrito ao mesmo círculo. Quando se lança um dardo aleatoriamente, ele atinge o desenho. A probabilidade de que o dardo não tenha atingido a região triangular é. Olá pessoal, então nessa questão eu quero ver qual é a probabilidade de acertar um dardo na região que não está o triângulo, certo? Então eu tenho que calcular a área do hexágono e a área do triângulo, diminuir os dois e aí sim eu consigo achar a probabilidade. Então é o seguinte, esse ponto aqui, ó, ele faz parte do triângulo, do hexágono e do círculo, e ele é o nosso raio. E aqui eu tenho a apótema, e aqui eu tenho, vou chamar de A, o lado do triângulo equilátero, e L como sendo o lado do hexágono. Então, olhando aqui para o triângulo equilátero, nós temos então essa figura aqui. A sobre 2, estou considerando A sendo o lado do meu triângulo equilátero. E eu tenho um ângulo aqui que foi dividido ao meio, no triângulo equilátero são 60 graus um ângulo, então aqui vai ser 30. Com isso eu consigo achar o valor do R, que é o que eu quero, pois o R ele é comum tanto ao hexágono, à circunferência e ao triângulo. Então aqui eu vou ter hipotenusa e cateto adjacente. Então aqui a gente utiliza o cosseno do ângulo. Então eu vou ter cosseno de 30 igual cateto adjacente A sobre 2 sobre o R. Cosseno de 30 vai nos dar raiz de 3 sobre 2 igual a sobre 2 R sobre 1. Então aqui eu vou transformar em uma coisa só. Mantém a primeira, inverte a segunda. Então nós vamos ter raiz de 3 sobre 2 igual a A sobre 2R. O 2 aqui a gente já pode cancelar para simplificar. Fazendo regrinha de 3, nós vamos ter R vezes raiz de 3, nós queremos achar o R, que é comum, né? E A vezes 1 é o A. Passa a raiz de 3 dividindo. Como eu não posso ter raiz no denominador, a gente racionaliza. Então, o nosso R vai ser A raiz de 3 sobre 3. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3 é 9, raiz de 9 dá 3. Então, achei a primeira parte. Agora, eu vou olhar para o meu retângulo, o hexágono. Estou pegando essa parte aqui. Então, ó, o meu raio ele está aqui. Só que o meu raio ele é a altura desse triângulo equilátero que forma aqui, ó. Certo? Então, como é que se escreve, nesse caso, a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. E isso é a mesma coisa que o
raio. Agora, tendo o raio do hexágono e o raio do triângulo, eu consigo igualar os dois. Então, vou ter que L raiz de 3 sobre 2 é igual ao meu raio, que é A raiz de 3 sobre 3. Com isso, eu consigo achar o valor do L em função do A, que é o do meu triângulo. Então, aqui, raiz de 3 eu posso cortar fora. Eu vou ter 3L igual a 2A. Logo, o lado vai ser de 2A sobre 3. Feito isso, eu posso calcular a área do hexágono. A área do hexágono é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 6 vezes o L, que é o 2A sobre 3, ao quadrado, raiz de 3. Tudo isso sobre 4. Então, 6 vezes 4 ao quadrado sobre 9, tudo isso sobre 4. E ainda nós temos o raiz de 3 aqui. Esse 4 e esse 4 eu posso anular. E aqui eu posso simplificar. Vai ficar 2 terços. Então, a área do hexágono vai ser 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Bom, eu quero saber a área total dessa figura. A área total vai ser quem? Ou melhor, a área que eu quero ver a probabilidade, ou seja, fora do triângulo equilátero. Então vai ser minha área do hexágono menos quem? Menos a área do meu triângulo equilátero. Qual é a fórmula da área do triângulo equilátero? É A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Resolvendo isso aqui, nós chegamos à área que a gente está querendo considerar na probabilidade. Então, 12 é o fator comum. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 12 dividido por 4 dá 3. Menos 3 ao quadrado, raiz de 3. Então, a área que nos interessa aqui é 5A ao quadrado, raiz de 3 sobre 12. Agora, então, a gente vai para a probabilidade. Probabilidade é o que eu quero pelo todo. O que eu quero é o 5A ao quadrado, raiz de 3 sobre 12. E o todo é a área do meu hexágono, que está aqui. 2A ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Mantém a primeira e inverte a segunda. O que vai acontecer aqui? Raiz de 3 e raiz de 3 já se anulam. O A2 e o A2 se anulam. O 3 e o 12 eu posso simplificar. Logo em cima vai ficar somente o 5 sobre o vezes o 1. E embaixo 4 vezes o 2, que dá 8. Então nossa probabilidade é de 5 por 8. Mas aqui nesse caso está sendo dado em porcentagem. Então eu tenho que dividir o 5 por 8 e multiplicar por 100. 6, 48, sobra 2, 0, 2, 16, sobra 4, 5. 0,625. E agora a gente multiplica esse número por 100 para achar em porcentagem. Isso vai dar 62,5% de chance de acertar em uma área fora do triângulo equilátero.
Isso nos dá a resposta certa, como sendo a letra C. Certo, pessoal? Então essa foi a resolução da questão. Um grande abraço a todos e até a próxima.